amigos, que Deus o abençoe e a sua família, aonde quer que você esteja. Mas, meus amigos, o nosso desejo é que vocês creiam nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, como está escrito, quem crer e for batizado será salvo e herdará esta terra transformada. Vocês vejam, meus amigos, que o Senhor Jesus, com o seu sangue, compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e países, e eles herdarão esta terra transformada. Confira o que diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é sobre a palavra Trindade. Ou seja, de onde que saiu esta palavra? Ou qual é a denominação que inventou esta palavra? Porque esta palavra não é bíblica, ou seja, não está escrita em toda a Bíblia Sagrada. Então, amigos, querem saber quem ou qual denominação que inventou essa palavra Trindade? Foi a denominação católica, apostólica romana. E quase todas as denominações do mundo acreditam nesta palavra Trindade. E suas pregações são baseadas nesta palavra Trindade. Ou seja, seus ensinamentos. Eles acreditam que o Pai e o Filho Jesus e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. Ou seja, o Pai é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro. Ou seja, nos seus entendimentos são três indivíduos de corpos separados. Mas muito ao contrário do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vocês vejam, amigos, o parecer é que eles querem diminuir a grandeza e o poder de nosso Deus. Agora vocês vejam que são esses três. Quem são esses três que formam um só? Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Veja, em 1 João, capítulo 5, versículo 7, veja o que a palavra diz. E esta é a palavra. Os três testificaram no céu. Então veja, João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Mas, meus amigos, sabemos que a Palavra é o nosso Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia
senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, amigos, pois já sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são um só, como diz as Escrituras. E aí, vocês vão acreditar nessa palavra Trindade, que não existe na Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse? Mas, meus amigos, não paramos por aí. Precisamos mostrar, provar para vocês as contrariedades dessas falsas igrejas neste mundo, que seus ensinamentos são completamente errados e ao contrário das Escrituras. Vocês vejam que o próprio Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele era a palavra de Deus. E a palavra era Deus, como está escrito nas Escrituras. Em João, capítulo 1, versículo 1. Veja e confira. No princípio era a palavra, ou seja, verbo. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, meus amigos, vocês vejam que no princípio de todas as coisas, ou seja, antes da fundação do mundo, Jesus estava com Deus. Ele era Deus. No versículo 3 de João, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amigo, isso é para vocês verem que Deus sempre esteve em Jesus. E Jesus em Deus. Então, amigos, antes de todas as coisas, ou seja, antes do mundo existir, Jesus estava em Deus. Pois Jesus também é a sabedoria de Deus. Deus o possuía antes de suas obras mais antigas. Como está escrito, Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Veja e confira. Em sua Bíblia, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. 24. Antes de haver abismo eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava horizontes sobre a face do abismo. 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Versículo 29. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Então, amigos, preste bem atenção no versículo 30 de Provérbios, capítulo 8, veja o que diz. Então, eu estava com ele, ou seja, com Deus, no corpo espiritual de Deus, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era
as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. Então, amigos, isso é para nós ficarmos sabendo que o nosso Senhor Jesus nunca se separou do grande e poderoso nosso Deus, pois os três formam um: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Mas, meus amigos, nesse mundo em que vivemos, e que também o Senhor Jesus viveu em carne, houve uma separação. E vocês querem saber quando foi essa separação? Então, vamos às Escrituras de nosso Deus. Veja aí Mateus capítulo 27, versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Versículo 46. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, meus amigos, a única vez que Deus se separou de Jesus foi na sua morte, de seu corpo físico, para se cumprir as Escrituras da Bíblia Sagrada. Então, amigos, vocês viram que Deus se retirou de Jesus para cumprir as suas palavras. Vocês vejam que um tempo depois, o Senhor Jesus clama e já entrega seu Espírito a Deus, e formam um novamente. E na sua ressurreição de seu corpo físico, ou seja, quando foi ressuscitado por Deus, o próprio Deus entra em seu corpo físico novamente. Veja que o próprio Jesus testifica essas palavras nas Escrituras. Veja o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus diz: E chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu, preste bem atenção, no céu e na terra. Você veja, amigo, que Deus estava em Jesus novamente com todos os seus espíritos. Tanto é que foi-lhe dado todo o poder, tanto no céu como na terra. E aí, amigos, aonde está a Trindade, que a maioria do povo acredita? Quem é que é ensinado nessas igrejas falsas? Pois o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus são um. Pois a frase já diz, ou já está dizendo, Espírito Santo de Deus. Portanto, não existe trindade na Bíblia Sagrada, do começo ao fim da Bíblia. O próprio Jesus citou em suas palavras que ele e o Pai são um. João, capítulo 17, versículo 21, veja o que diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, amigos, como Jesus está no Pai, e os que o aceitam
estão em Jesus. João capítulo 14, versículo 20. Veja o que diz. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aí, amigos, aonde está a Trindade, esta palavra Trindade, que os falsos pastores pregam, o ensinam em seus tempos? Veja, o Senhor Jesus declarando que Ele e o Pai são um só. Um dos menores versículos da Bíblia, bem declarado. Não entende quem não quer. João capítulo 10, versículo 30, que diz: eu e o Pai somos um. Confira, amigos. Se você tem uma Bíblia em casa, confira. Não deixe ser enganado. Bom, já sabemos que essa história da palavra Trindade é uma mentira, que as falsas igrejas pregam o ensino para o povo, mas aceita quem quer e não confere as palavras de Deus. Meus amigos, ficamos por aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, que são um. Amém.